Pessoal, hoje nós vamos começar com vocês o nós chamamos de segunda parte do curso. Qual que seria, então, essa segunda parte? É a que nós chamamos, lembrando que o nosso curso é 3 em 1, hermenêutica, homilética e prática de pregação, né? Nós vamos iniciar hoje a segunda parte, que é a parte da homilética. Uma segunda divisão maior do curso, né? Ele é dividido por 3 partes, unidades e aulas. Então, nós vamos hoje começar esta segunda parte do curso. Vou aqui colocar o slide para vocês visualizarem essa aula. Só colocar aqui o modo de exibição para vocês visualizarem melhor. Então, a segunda parte do curso, ela contém essas seguintes unidades, que vocês estão vendo aí. A unidade 4, nós trabalhamos na primeira parte do curso, foi a unidade 1, 2 e 3. Na segunda parte do curso, que é a homilética, que é a homilética bíblica, nós estamos trabalhando com hermenêutica, agora vamos trabalhar com homilética. Vamos trabalhar os tipos de pregação, a estrutura da pregação, e unindo as partes da pregação, as partes da interpretação para montar a pregação. Então, são essas partes que nós vamos trabalhar. Então, só lembrando aí para vocês que nós tivemos aí uma trajetória importantíssima no processo hermenêutico, no processo de interpretação. Não que essa segunda parte não seja importante, ela é tão quanto importante como as demais. Ela é uma continuação. Por quê? Para a minha pregação ficar pronta, ela passa por 3 processos: o interpretativo, a montagem dessa pregação em termos homiléticos e depois a escrita do sermão. Essa parte agora é a que diz respeito à montagem estrutural da pregação. Só que para eu montar a pregação, eu preciso saber os tipos de pregação, tipo de pregação existente, né? Eu preciso conhecer quais. Então, para mim pegar o esboço hermenêutico, aquele esboço que você que não assistiu a aula anterior, assista, aqueles esboços lá da pregação, 1 tópico, 2 tópicos, 3 tópicos, 4 tópicos, tema, aquele esboço hermenêutico, ele precisa ser inserido em um modelo de pregação, em um tipo de pregação. Então, para isso, eu preciso conhecer os tipos de pregação para me inserir esse esboço lá e começar, então, a montar a minha pregação. Então, muitas das vezes, de maneira empírica, né, ou de outra maneira, de maneira não profissional, comumente as pessoas interpretam o texto e, ao interpretar esse texto, já tem o esboço ali, já leva para o público. Então, lembrando que isso é uma forma empírica de se pregar, porque eu não tenho ainda uma pregação, eu não tenho ainda uma pregação pronta, né? Eu tenho um esboço, eu preciso colocar esse esboço dentro, dentro de um modelo, de um tipo de pregação. E hoje, e nessa parte, nessa unidade, né? Nessa segunda parte, a primeira unidade vai se concentrar nos tipos de pregação. A outra unidade, que é a 4, a 5, vai se concentrar na estrutura da pregação. E a sexta unidade vai se concentrar nas partes que monta a pregação. Então, voltando aqui mais uma vez, veja o quanto que isso é importante para o nosso aprendizado. Então, sendo assim, pessoal, vamos então à continuidade da nossa aula, trazendo de novo aqui para você o slide. Então, vamos lá. Na primeira parte, só recapitulando aí,
nós conhecemos os princípios hermenêuticos de interpretação. Deixa eu recapitulando aí para você. Na segunda parte, né, considerado também um processo interpretativo, lembrando que a hermenêutica ainda continua o que nós chamamos o processo de interpretação. O texto só, segundo alguns hermenêuticos, o texto só está pronto e interpretado quando ele está pronto para ser entregue na congregação. Então, vamos apresentar o conhecimento homilético e com a intenção de você transformar aquele texto que foi parcialmente interpretado em uma pregação. Então, de certa forma, nós ainda estamos num processo interpretativo. Alguns hermenêuticos, como eu disse, afirmam que o texto só está totalmente interpretado, quando está pronto para ser entregue à congregação. Pensando assim, o trabalho homilético, pessoal, também é um trabalho interpretativo. É também uma ação interpretativa. A gente precisa considerar isso. Então, qual seria a aula de hoje, então? Dito depois dessa introdução, os tipos de pregação. Com certeza, eu posso afirmar seguramente que você já ouviu falar de pregação. Você já ouviu falar em pregação temática, em pregação expositiva e assim por diante. Eu creio que esse assunto não é novo para você. Mas a gente vai definir, né, mostrar qual é uma, como que se faz e assim por diante. Então, vamos lá. Tipo de pregação. Antes também de fazer a transformação de esboço, eu coloco aqui um detalhe hermenêutico para os esboços familiares. O pregador deve conhecer os principais tipos de pregação, como eu tenho falado. Os tipos de pregação, eles são importantes, principalmente porque os pregadores iniciantes, ou para pregador iniciante, visto que o modelo ele vai facilitar o trabalho do pregador. Então, imagine se você não tivesse nenhum modelo para você inserir. Então, ele vai facilitar, principalmente para pregadores iniciantes. Pregadores já veteranos, geralmente, ele já tem praticamente ali um modelo, um estilo de pregação. Então, os tipos de pregação mais comuns são o sermão temático e o sermão textual e o sermão expositivo. Ou, aliás, os tipos de sermão que, ali, quando eu comecei a pregar, a partir de 2002, 2001, dos anos 2000, ali, por exemplo, soubia falar muito do sermão temático, o textual e o expositivo. Basicamente, a gente vai trabalhar aqui com dois, né? Que é o sermão temático e o sermão expositivo. O sermão temático é aquele, né, que as ideias definindo aí se origina de um tema específico. Por isso é chamado de sermão temático, tá? E o pregador, nesse modelo de sermão temático, ele tem a liberdade ali de buscar as informações em diferentes tipos de textos da Bíblia para confirmar aquele tema, aquela proposta dele, né, ou os argumentos ali em torno do tema. Então, a fim de confirmar a sua proposta, a sua tese, o seu tema, ou a verdade que está defendendo, ele vai sempre recorrer a outros textos da Bíblia para comprovar ou justificar aquele tema. Então, veremos a seguir dois exemplos de sermão temático. Então, eu vou trabalhar nessa segunda parte com vocês com a parte mais prática, para ajudar vocês a compreenderem o que eu estou dizendo. Vamos lá. Imagine que você esteja lendo Provérbios 4, versículo 23. O verso que diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. A ARA é a edição revista e atualizada. Pois bem, quando eu li esse versículo, obviamente, eu tirei esse tema. Guardar o coração é um dever desafiador. E dentro desse tema, obviamente, esse versículo, ele me deu um tema. Ele trouxe para mim um tema. Só que, como eu posso provar para você, ou para o ouvinte da igreja, que guardar o coração é um dever desafiador? Eu parafraseei ele, coloquei uma frase só. Porque só lendo esse versículo,
sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, eu não tenho argumentos para desenvolver o meu sermão. Eu vou ficar aí 30 minutos só falando isso aí, a não ser que eu invente, que eu crie alegorias, que é o que comumente as pessoas fazem. Então, o que que eu preciso? Se esse, eu tenho um versículo, se é Provérbios, por exemplo, lembrando que, por exemplo, Provérbios 4, 23, o versículo 24 não tem nada a ver com 23, muitas das vezes. Versos são independentes. Não há uma relação contextual, tá, pessoal? Então, se eu tenho um verso, obviamente, eu sou obrigado a pregar em um sermão temático. Então, observe que eu encontrei o tema, mas eu preciso provar isso para a igreja no meu sermão. Aí eu vou usar a Bíblia. Eu tenho um tema, e a partir desse tema, eu vou desenvolver o meu sermão. Por isso que ele é um sermão temático. Aí eu vou lá em Provérbios 19:3 e provo por que guardar o coração é tão desafiador. Porque ela está dizendo que a nossa natureza é pecaminosa, né? E vai distorcer a nossa visão de vida. Lá em Romanos 3, 10, 26, guardar o coração é um dever desafiador porque estamos propensos a nos afastar de Deus. E lá em Jeremias 17:9, vai dizer porque nosso coração é completamente corrompido. Eu não conseguiria essas informações só no versículo, mas eu extraí um tema e a partir desse tema eu fui buscar na Bíblia as informações que confirmam essa tese que guardar o coração é um dever desafiador. Então eu já montei esse esboço. Então isso é o quê? Que tipo de sermão é esse? O que que você me diria? O que que eu tenho aqui diante de mim, diante do texto? Obviamente, né, você percebeu aí que eu tenho um sermão temático. Por quê, professor? Porque as ideias, a estrutura do sermão, né, a estrutura, as ideias foram buscadas em outros lugares da Bíblia para comprovar aquela tese, aquele tema. Eles foram, eu passei na escritura para confirmar o meu tema. Eu tinha um tema e eu precisava confirmar ele na escritura. Observe que eu não inventei o tema, não é alegoria. Eu não inventei os tópicos, eu não inventei. A Bíblia tem essa informação. Professor, e se a Bíblia não tem? Não tem, eu não falo. Não tem? Eu não vou inventar. Eu não posso encontrar um tema e inventar. Não. Na Bíblia tem argumentos que provam que guardar o coração é algo desafiador? Sim, e eu vou encontrar isso na Bíblia. Então, eu preciso conhecer de Bíblia, obviamente, né? Ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia toda, ler o Antigo Testamento, ler o Novo Testamento. Olha, você que está aqui me ouvindo, se você nunca leu a Bíblia toda, quando eu trabalhava com oficina, comecei a pregar jovem, ali no ano 2000, 2001, na oficina entrou um batista. E o batista perguntou para mim, o que que você faz na igreja? Eu falei, eu sou pregador, eu sou professor. Ele perguntou, você já leu a Bíblia toda? Isso em 2001, pessoal. Nunca esqueci. Ele não. Eu falei, como que você vai falar de algo? Como você vai explicar para alguém acerca de um livro que você nunca leu? Eu fiquei me perguntando, tá certo. Como que eu vou dizer para alguém que uma laranja é azeda ou doce se eu não experimentei? Então, eu já desafio vocês a conhecer a Bíblia. Ler de Gênesis a Apocalipse, todo ano, tá? Como pregador, você precisa conhecer Bíblia, estudar a Bíblia. Então, a partir daí, principalmente para montar um sermão temático, eu preciso saber as informações da Bíblia, tá? Ah, não, mas hoje tem concordância. Não, é diferente. Tem pessoas que montam uma pregação buscando em concordância, mas os assuntos não batem, são invenções. É diferente quando eu tenho segurança e domino a escritura. Então, esse aí é um sermão que nós chamamos de sermão é, temático, né? Por quê? Por que que ele é temático? Porque as ideias, as divisões, a ideia, né, central, o tema e os tópicos, ou propriamente as ideias, os tópicos que justificam a ideia, desculpa, os tópicos que justificam a ideia desse versículo foram extraídos de outros lugares. Então, eu tinha um tema e a partir desse tema eu comecei a buscar informações para preencher. Então, vamos continuar. No exemplo anterior, que eu acabei de dar para vocês, o tema ou a ideia surgiu a partir de um versículo específico.
né? Então, o tema, ele surge de um versículo específico, mas para fundamentar, olha aqui, ó, observe que está separado por vírgula. Para fundamentar, justificar e provar o tema, foram desenvolvidos 3 argumentos sobre o tópico. Poderia ser mais? Sim. Poderia ser menos? Sim. Eu não posso inventar. Se eu tenho, eu posso colocar. Mas essa tese desse versículo ele só vai ter consistência se o fundamento, a justificativa, a prova for real, for verdadeira, for convincente. Se eu, de fato, eu vou convencer o meu ouvinte, tá? Esses argumentos não surgiram do nada, eles possuem fundamentos bíblicos, como eu acabei de dizer. No entanto, além de um versículo, o tema poderá surgir de uma ideia maior ou de um assunto doutrinário. Então, olha, pessoal, eu vou até parar aqui para você olhar para mim. Olha, vamos com calma. Não entre em pânico. Primeiro, eu tinha um versículo, eu achei um tema, e encontrei outros versículos bíblicos que deram para mim tópico, sustentação, fundamentação, prova, real fundamento para aquela tese que foi defendida. Mas, entretanto, porém, todavia, né, como se diz, mas, entretanto, porém, todavia, o que eu preciso entender? Que não é só a partir de um versículo, mas também de temas doutrinários, assuntos doutrinários. Vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou dizendo, para ficar mais claro para você. A salvação em 3 tempos. Observe, esse é o tema. Texto 2 Coríntios 2:10. Nesse exemplo aqui, eu tenho um tema, a salvação em 3 tempos, né? Se você ler 2 Coríntios 10, você vai perceber que ele está fundamentando a doutrina da salvação. Mas ele não é suficiente para mostrar o escabouço todo, ou toda a estrutura da salvação. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu fui buscar, não em um versículo, mas em outras passagens bíblicas, não só no versículo ali, fundamentos para essa proposta. Então, se eu abrir esses versículos, esses textos, lá vai estar falando a salvação em 3 tempos? Não. Lá vai estar falando da salvação como uma doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação? Não. Por quê? Eu tenho um tema doutrinário. Doutrina da salvação, doutrina do pecado. Então, essa já é uma doutrina bem conhecida. Algo já é conhecido por nós, é um tema doutrinário. Então, o tema dessa pregação, ele surgiu a partir de um tema já conhecido, a doutrina da salvação, que já é ensinada. Então, a partir daí, eu montei um tema. Então, eu fundamentei. No passado, fomos salvos da culpa, do pecado, com base em João 5,39. No presente, estamos salvos do domínio do pecado, em Romanos, e no futuro seremos salvos da presença do pecado. Então, observe que eu já tenho um tema que é bem conhecido, doutrina da salvação, pode ser doutrina do pecado, e a partir desse tema, eu posso desenvolver uma pregação. Por exemplo, se fosse depravação total, depravação do homem, eu já tenho em mente. Aí eu vou procurar um versículo que fala sobre a depravação do homem, e vou procurar outros versículos que sustentam essa depravação. Então, esse tema surgiu de um versículo? Não. Ele surgiu a partir de um tema doutrinário já existente, depravação total. Todo mundo sabe que a pessoa é depravada. A salvação, a trindade. Né? Eu posso começar lá com a trindade, a doutrina da trindade, tal. Aí eu vou procurar na Bíblia tópicos que fundamentam a doutrina da trindade. Esse tema surgiu de um versículo bíblico? Não. Eu uso o versículo bíblico para fundamentar, mas ele surgiu de um tema doutrinário já existente. Só que para mim provar esse tema, eu preciso usar outros versículos ou outras passagens bíblicas, não precisa ser propriamente um versículo, como eu disse. Então, continuando para você entender.
Nesse último exemplo, a ideia não surgiu de um versículo, mas de um tema ou ideia doutrinária específica. Mas preste atenção no que eu vou te dizer agora. A leitura do texto base de 2 Coríntios 2:10 foi escolhida para confirmar a tese. A tese não se originou daí, mas de uma análise mais ampla, geral, de um assunto recorrente na Escritura, que é da teologia sistemática, dos livros que nós sabemos que é existente, que é a doutrina da salvação. Em ambos os exemplos, os argumentos foram organizados em torno de um tema, ou seja, é uma mensagem temática. Estiveram subordinados ao tema e se originaram a partir do tema. Seja esse tema oriundo de um versículo, seja esse tema oriundo de um tema doutrinário já existente aí dentro da teologia, dentro do conhecimento bíblico. Portanto, o tema poderá surgir, a mensagem temática, né, propriamente dita, ela poderá surgir de um versículo, de um tema doutrinário já comprovado ou de uma necessidade específica. Então, versículo, tema teológico já comprovado ou de uma necessidade específica, como eu coloco aqui o exemplo. Por exemplo, a importância da oração. Ora, esse é um tema que já é conhecido no mundo evangélico. A importância da oração, né? Ele é bem conhecido e comprovado na Escritura. Então, eu quero falar hoje na igreja sobre a importância da oração. É válido isso? Isso. É um sermão temático? É. Se é um sermão temático, eu preciso achar um versículo que confirma essa, essa importância e argumentos que comprovam essa importância. Importância 1, importância 2, importância 3. A partir dessa ideia, o tema, busca-se a comprovação ou a confirmação em textos da Bíblia específico. Mas preste atenção, vamos comigo. A Bíblia deve confirmar o tema e não o tema deve arbitrar sobre a Bíblia. Agora, isso que você tem que entender. Se eu venho uma paranoica na minha cabeça, um pensamento ali, eu tenho uma ideia, mas essa ideia não tem fundamentação bíblica, ela tem que ser descartada. Tá? Eu estou falando de temas importantes, conhecidos, já comprovados no ciclo teológico, tá? Caso venha surgir uma ideia ou pensamento sem nenhuma comprovação bíblica, o que eu tenho que fazer? Ou seja, que é apenas fruto do pensamento humano, esse deve ser descartado, pessoal. Isso você precisa entender. A importância da oração já é algo comprovado, que é importante orar. A doutrina da salvação já é algo provado. Tá? Eu não posso trazer uma proposta para a igreja e forçar o texto bíblico a dizer aquilo que ele não diz. O conselho é que a ideia, o tema, deva surgir da Bíblia. Esse é o conselho. Ou de algum compêndio, teologia sistemática, as obras, né, livros, ou comprovação doutrinária, por exemplo, dos credos, das confissão de fé de otimista, confissão de fé da Assembleia de Deus, catecismo maior, catecismo menor, teologia sistemática de Wayne Grudem, teologia sistemática de Berkhoff, depende da sua linha teológica, e assim por diante. Não é eu imaginar. Um dia um aluno falou para mim assim, professor, eu tenho um tema da pregação. Ontem na minha cabeça, só falta achar o versículo. Ora, como assim? Eu não tenho que ler a Bíblia para ter a informação ou é o contrário? Eu preciso usar a Bíblia para confirmar a minha ideia. Então, a não ser, como eu disse, pessoal, que ele surja de quê? De um desses pontos de, né? Seja de um versículo, seja de uma ideia doutrinária comprovada, ou de uma proposta já conhecida e comprovada no mundo evangélico. Estou falando do mundo evangélico, mas na academia a gente fala, né, no mundo da teologia. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre o sermão expositivo. Eu me detive aqui somente em 2 tipos de sermão, porque para mim hoje é o que está em voga, não vou te ensinar outro, porque eu sei que você não vai usar mesmo, e aqui, sabe que o curso comigo, você só aprende o que você usa, se não usa, não ensina, não vai servir, não vai, né? Então, o que é que eu gostaria de deixar claro para você nessa aula? Que o sermão temático, ele já tem esse nome porque ele surge de um tema. E eu te fundamentei 3 tipos, nossa, agora aqui, meu Deus do céu. Acontece com vocês também quando for pregar, isso é comum. Eu mostrei para vocês que o tema ele pode surgir de 3 linhas, de 3 caminhos, né? Ele pode se originar
de um versículo, ele pode se originar de um tema teológico já comprovado, e ele pode se originar de uma proposta, de um tema, uma ideia já comprovada no meio evangélico ou dentro da teologia. Eu não posso trazer uma ideia desconexa com a Bíblia. Por exemplo, o tema, vou criar aqui um tema, por exemplo, que as pessoas criam. Lembrei de um tema engraçado, pessoal. Eu vou falar isso aqui em vídeo, está gravado, mas, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Alguém colocou assim o tema na sua pregação. As éguas de Faraó. A igreja tem que ser como as éguas de Faraó. As éguas de Faraó era branca, as éguas de Faraó eram fortes. Ora, não é só criar um tema e colocar tópicos para justificar esse tema. Não, não é assim. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Por exemplo, o que mais acontece no meio cristão, nos pregadores? 3 características de José, 3 características de Gideão, 3 características de Sansão. Esse tipo de pregação, quando você lê lá a Bíblia, a narrativa, o pessoal trabalha aqui com vocês narrativa. Você já viu algum versículo lá falando sobre 3 características de Gideão, Sansão? Eu já li essas passagens várias vezes e nunca vi. Professor, mas eu não posso deduzir. Não. Eu posso fazer uma leitura implícita a partir das cenas, do diálogo e chegar a uma conclusão. Mas não é eu pegar e arbitrar. A passagem de Sansão foi escrita para mostrar 3 características dele? Não. A passagem de Davi foi escrita para mostrar 3 características dele? Não. A passagem de Davi foi escrita para mostrar como Deus se relacionou com Davi, como Davi se relacionou com Deus. Qual é a relação de Deus com Davi e Davi com Deus? A Bíblia não é um livro de coach, onde eu tenho que mostrar características do ser humano. Agora, se eu colocar 3 maneiras como Deus trabalhou na vida de Davi, 3 ações de Davi em resposta ao agir de Deus. Aí sim, aí é um tema, aí nós estamos trabalhando com Bíblia. Tá? Tá gravado aí. Escuta novamente o que eu estou te dizendo. Vai por mim. Eu sei para onde que eu estou te levando. Se eu me propus esse curso, é porque eu domino essa área. Eu leio sobre ela, eu sei o que estou dizendo. Tá? Eu tenho visto pregadores aí que se diz ter nome, pessoas que até mesmo dentro da teologia, teólogos, fazendo alegoria com o texto bíblico. Eu estou te ensinando você tratar a Bíblia como um livro inspirado pelo Espírito Santo. O sermão temático, professor, por que o senhor está insistindo aqui? Demorou um pouquinho nesse sermão. Porque é o sermão que mais sai heresias, principalmente como vão pregar as narrativas. 3 características de Ruth. 3 características de Noemi. Gente, a Bíblia não é um livro para descrever o homem, mas a Bíblia é um livro para descrever Deus, a relação de Deus com o homem e a relação do homem com Deus. É um livro teológico. Então, se eu prego 3 características de Davi, eu posso pregar 3 características de Napoleão Bonaparte. Não vai mudar nada. São características de ser humano, vai me impressionar. Se eu pregar 3 características de Napoleão, 3 características de Alexandre o Grande, vai me impressionar, vai trazer algo para mim. Mas a proposta bíblica não é olhar característica, habilidade humana. O sermão temático, ele é um sermão que deve trazer as habilidades, as características, as ações de Deus na história. Como que Deus se relacionou com esse homem, como que esse homem se relaciona com Deus. Sermão temático, cuidado, alunos, cuidado. Sermão temático sai muitas heresias. E eu quero advertir vocês, como aluno do meu curso, você não pode fazer isso. Pelo amor de Deus, não diga que você estudou comigo se você prega 3 características de Davi. Se você fazer isso até hoje, acabou, parou aqui. Você vai pregar a Bíblia considerando que a Bíblia é um livro teológico, que nas páginas da Escritura tem um Deus que está agindo. Professor, mas no livro de Ruth, se não me engano, ou no livro de Esther, não aparece o nome de Deus, mas Deus está lá. Deus está lá. Qual que é o tema teológico do livro de Esther? Os atos soberanos de Deus para livrar seu povo de um possível genocídio.
Tem Deus ali governando a história, gente. Não é três caras. Eu acho interessante que as pessoas querem exaltar Esther, mas o próprio Mardoqueu lá vai dizer: olha, se tu não quiser, Deus de outra parte mandará socorro. Você não é a única Coca-Cola do deserto, gente. Vocês colocam os personagens bíblicos como se ele fosse o protagonista e Deus o badeco. Hoje, a mensagem coach tem colocado os personagens bíblicos como herói e Deus como aquele que está servindo os heróis. É o contrário, é Deus que está governando. Esther não sabe que o livro dela foi escrito, Davi não sabia que o livro dele ia ser escrito, eles nem sabiam ou sabem, né? Saberia, na verdade, que a história deles estariam ali. Quem escreveu aquele texto foi um autor inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, para colocar aquele texto na Bíblia, para mostrar como que esse homem se relacionou com Deus, seja pecando, seja errando, seja obedecendo, ou como Deus se relacionou com esse ser humano, seja punindo, seja corrigindo, seja amando, seja abraçando, seja matando, seja punindo, mas tem Deus ali, seja livrando. Eu gostaria de essa parte do curso eu acho deslumbrante. As pessoas acham que a hermenêutica é a melhor parte, mas quando chega na parte da homilética é que a gente bate mais um pouquinho nessa geração coach. Eu vou encerrar minha fala e vou entrar na outra aula que é o sermão expositivo, porque nessa próxima aula vocês vão perceber a diferença. Eu ensinei o temático, pessoal, nessa primeira aula é proposital. Quando você, né, na próxima aula, ver como se faz um sermão expositivo, que na internet aí tem muita gente enganando e tomando dinheiro das pessoas, né, falando do sermão expositivo que ele nem ele mesmo dá conta de fazer, você vai perceber que ao mostrar um com o outro, você vai entender tanto mais um quanto o outro.